nosso devocional de hoje, nós vamos usar como base o texto de Gênesis capítulo 18. E o tema da nossa mensagem vai ser superando ou vencendo as nossas impossibilidades. No texto em questão, você vai ver o anjo do Senhor conversando com Abraão na porta da tenda de Sara. Abraão está tendo uma conversa com o anjo e o anjo disse para ele o seguinte: certamente eu vou voltar a você. No versículo de número 10. Daqui um ano eu retorno. E Sara estava escutando quando ele disse: a tua mulher, ela dará à luz um filho. O texto diz que Sara, ao ouvir isso, ela começou a dar risada. E o anjo disse para ela: por que é que você deu risada? Então Sara vai contar para o anjo sobre pelo menos 4 impossibilidades, 4 motivos de por que ela de forma alguma poderia ser mãe e por que ela achava que o anjo estava dizendo era uma espécie de piada que a fazia rir. Ela diz assim o versículo 11, Abraão e Sara, eles já eram velhos e avançados em idade. Então eles não eram adolescentes. Lembra de Gênesis 17, quando Abraão diz: eu sou um homem de 100 anos e Sara era uma mulher de 90 anos. Então a primeira impossibilidade que Sara está apresentando, que o texto está apresentando, é que Abraão e Sara eram pessoas idosas. Segundo, além de dizer que eles eram velhos e avançados em idade, vai dizer assim no versículo 11, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Alguma tradução diz o incômodo das mulheres, que é a menstruação, aquilo que vem mensalmente para a mulher, que acaba sendo um incômodo para ela. E o texto diz que Sara não tinha mais esse incômodo, Sara não tinha mais esse problema de menstruação. Por quê? Porque ela já havia passado pela menopausa, portanto ela não tinha mais um período de fertilidade. Era impossível ela ser mãe, porque ela não menstruava mais, ela não tinha mais esse tempo e ela já não tinha mais esse problema de incômodo das mulheres. Então a gente tem aqui uma segunda razão porque Sara estava dando risada. Por que ela achava que era impossível o que Deus tinha prometido para ela? Terceiro, ela diz no versículo 11 que Sara riu no seu coração, dizendo assim: eu, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ou seja, ela está dizendo para o anjo, ela está dizendo para Deus o seguinte: eu não tenho mais atração sexual nenhuma por Abraão. Abraão é um idoso, eu sou uma idosa, então nós somos velhos, eu já cessei o costume das mulheres, não tenho mais menstruação. Terceiro, eu sou uma mulher estéril, você vai ler o texto que ela é uma mulher estéril, portanto é impossível ser mãe. E quarto, ela diz: eu não tenho mais prazer sexual, eu não tenho mais desejo algum. Agora eu e o Abraão é só para se esquentar um pouquinho para dormir, porque desse mato não sai mais coelho. É mais ou menos isso o que Sara está dizendo para Deus, colocando para o Senhor as impossibilidades, as razões de por que ela deu risada, porque olhando humanamente não tem como Sara ser mãe e muito menos Abraão ser pai. No versículo 14, o Senhor faz uma pergunta diante dessas impossibilidades, e você sabia que essa é uma pergunta de Deus para você também? Essa é uma pergunta para cada um de nós que temos impossibilidades. Talvez não temos estudo, talvez não tivemos alguém que nos indica, talvez não tivemos condições de fazer uma faculdade, talvez não temos dinheiro na nossa conta bancária, talvez a gente vê as portas fechadas, talvez a gente não consiga enxergar um milagre, a gente não tem perspectiva, a gente olha só para as nossas limitações, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não pode. E você sabia que essa palavra do versículo 14 é uma palavra de Deus para o seu coração, para você tomar posse agora? E a palavra é uma pergunta que o Senhor faz. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil?
Sara está dizendo, é muito difícil eu ser mãe por causa desses motivos. E o Senhor pergunta, para mim, existe alguma coisa impossível? E essa é a pergunta de Deus para você. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. E em Lucas está escrito, no capítulo 1, versículo 37, que todas as coisas são possíveis para Deus. E no capítulo 18, a partir do versículo 27, fala que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então nós juntamos a nossa fé em um Deus que tudo pode e o milagre vai acontecer. Deus abençoe muito a sua vida, compartilhe essa palavra com pessoas que com certeza estão precisando, também serão abençoadas. Um grande abraço.